Olá, olá! Estamos aqui! Mais um dia! Vamos esperar um pouquinho. Testa o som, vê se vocês estão te ouvindo. Olá! Seja muito bem-vinda, meninas! Muito bem, muito bem! Vamos chegando! Hoje a gente vai fazer uma necessaire muito legal. Vamos bater um papo. Olá, Kelly, tudo bem? Bem, Alessandra, me dá um ok se o som tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo bem. Às vezes o Instagram dá uma bugadinha, a gente fica meio perdido. Então vai me falando se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir. A gente tá com um cantinho novo aqui, todo preparado pra vocês. Me manda um joinha se tiver tudo certo com o som, só pra gente saber se a gente precisa dar uma arrumadinha aqui, tá bom? Vai mandando aí um alô se não tiver bom, tá, meninas? E também se tiver, pra gente saber se a gente precisa arrumar alguma coisa aqui ou não. Bem-vinda, Jana. Rodrigo tá aqui com a gente. Rodrigo é nosso assistente de palco. Pra quem não sabe, o Rodrigo é meu esposo, meu assistente. Sejam muito bem-vindas, meninas. A gente tá muito feliz. Quem vai costurar junto com a gente, me conta. Quem vai tentar já fazer? Oi, Simone, tudo bom? Boa noite. A gente vai fazer uma necessaire super facinho. Quem quiser já pegar os seus materiais, é mega prático, né? A gente pode adaptar com o que a gente tiver em casa. Eu vou contar um pouquinho desse material pra vocês, que é super legal, né? Vou falar boa noite, Jana. Vou contar também um pouquinho da máquina que a gente vai estar usando hoje. Então a gente vai conversar bastante. Tá? Pra vocês terem uma ideia, essa necessaire é super vendável, porque a gente utiliza pouquíssimos materiais, então a gente vai usar um zíper, que eu acabei até já destacando ele. Eu vou usar a sarja, que é uma sarja impermeável, né? Pra quem não conhece, é um tecido muito legal. Oi, oi, boa noite, seja bem-vinda. Então, ela é mega maleável. Na última live que a gente fez, eu costurei na máquina doméstica. A gente também fez uma necessaire no silicone, a necessaire slim, né? Pra quem não sabe, sou proprietária da Camila Melo Atelier. Nós temos um ateliê de bolsas, né? Comecei do zero. Por isso que a gente brinca muito sobre a questão do dom, né? Que costurar é uma persistência. Eu falo que o dom é o primo, né, do treino. Porque a gente precisa, sim, persistir, não desistir. Eu comecei nada, assim, zero, liro, né? Meu marido brinca e fala que eu enganei ele, porque eu falei que eu não sabia costurar e, de fato, eu não sabia. Comecei a costurar máscaras à mão na pandemia pra não ficar doida dentro de casa, né? Pra passar o tempo. E acabei me encantando pela costura. Muitas peças saíram feias, tortas. Falava, nossa, gente, eu vejo tanta gente costurando tão fácil, cara. Como que ela consegue fazer uma mochila, fechar uma mala? E aí, a questão que a gente fala é da persistência. Então, assim, não desistir. O que eu busquei? Peças mais simples. Então, eu percebia que se eu tentasse fazer uma mochila logo de cara, passando vivo, que é o nosso vídeo que fala sobre o vivo, né, sobre o dom, eu percebi que eu ia me frustrar muito, né, porque pra mim foi muito difícil. Mas mesmo assim eu não desisti. Então o que eu busquei? Peças mais simples, que eu tivesse mais facilidade, que eu fosse aprendendo, dominando a costura pra depois eu conseguir fazer. Porque eu falava, meu, todo mundo consegue, eu vou conseguir fazer uma peça mais elaborada. Só que é uma questão de tempo, de treino, né? É isso que a gente fala, ó, vou mostrar pra vocês. A Viviane falou, acho tudo que eu costuro muito feio. É isso, Vi? Tô nessa, acho que tudo que eu costuro feio. Faço pano de prato simples.
Então, na verdade, a gente se cobra muito, né? Eu fiz muitas peças e aí eu dava para minhas amigas e falava, meu, eu não posso vender isso aqui, né? Mas a gente tem que persistir sim. E buscar coisas mais fáceis, sabe? Treinar. Por exemplo, no pano, né, tem a costura muito reta, né, são os detalhes. Então, assim, tenta focar nisso. Por exemplo, a mochila que eu sempre falo é essa daqui, gente. Isso aqui é um gremlin. Pra quem é da época do gremlin. Olha isso, eu guardei de fato. Olha que tragédia, muito tragédia. E eu fiquei mega frustrada, porque eu falei assim, gente... E essa mochila era pra uma filha de uma amiga minha, né? E isso a gente tem que praticar. E eu falei, meu, não é possível, todo mundo faz. Tá bom, não vou fazer agora, porque agora não vai dar certo. Olha esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Era, tipo, escorregava. E ainda eu fui na parte mais difícil. Por isso que a gente fala pra começar com as peças simples, pra gente não se frustrar. Então eu quis fazer uma mochila no plástico com vivo na máquina doméstica. Então tudo eu nem tinha domínio sobre a máquina, então pra mim foi difícil. Mas o que eu fiz? Deixei isso aqui de lado. Falei, não, beleza, não deu certo, não consegui fechar. E aí eu fiz outras peças que tinham folhe, né? Pra quem não sabe, o folhe é essa parte aqui. A gente tem um espelho, outro espelho, e essa parte que faz a volta é o folhe. Folhe e o canal do zíper. E aí eu tinha muita dificuldade. Então o que eu fiz? Parei com todas as peças. Rô, pega pra mim ali a brisa. Parei com todas as peças que tinha esse tipo de técnica e foquei nas técnicas mais fáceis. Então, eu produzi muitas bolsas em silicone com a técnica da caixinha de leite, que é essa daqui, gente. A mais básica do planeta é a técnica da caixinha de leite, que a gente faz necessaire, que a gente faz bolsa. E aí eu vendia muito, vendo, né, na loja, muito dessas bolsas. A Vivi perguntou, eu sou de Caraguatatuba, é litoral norte de São Paulo, pra quem não conhece. Então a gente mora na praia, então a ideia de trabalhar com silicone, então assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu fiquei por muito tempo só fazendo bolsas assim. Então, todos os modelos e peças que eu procurava, elas tinham esse acabamento de serem fáceis. Ó, essa é uma bolsa de praia, que também pode usar no dia a dia. Essa já é uma bolsa transversal. Mas olha lá, meninas, a técnica é a mesma. E vende. Por isso que a gente fala que eu ajudo vocês a faturarem 2.000 ou mais por mês com a costura de bolsas, porque elas são muito vendáveis. Eu não tenho uma cliente na loja, hoje eu até postei no Insta da loja sobre isso, e eu falei, gente, essa bolsa é uma bolsa super fácil de se produzir, mega vendável, até pra cortar, é um corte só, um espelho só que a gente corta, porque a gente vai conversar bastante sobre isso depois. E extremamente vendável. E eu tenho muitos clientes que voltam porque gostam desse modelo que cabe tudo e compra de outra cor. Então, às vezes, a gente fica muito focado naquilo que é muito difícil e elaborado. E às vezes a gente pode ir pelo caminho mais fácil porque ele funciona também. Mais fácil nesse sentido, uma peça mais simples que as pessoas amam, né? E que funciona super bem. Então, conta aqui pra mim a dificuldade que vocês têm, seja na produção, seja na venda, né? Que eu sei que às vezes tem gente que não gosta de aparecer. Então, tem N dificuldades que a gente vai encontrando no caminho. Mas a gente tá aqui pra se ajudar, né? A Rebeca colocou aqui, tenho muita dificuldade porque não tem sintético na minha cidade. O frete é sempre muito caro. De onde que você é, Rebeca? Depois você puder contar aqui pra gente. Aqui na minha cidade eu passo a mesma coisa. Caraguatatuba não tem sintético, silicone, os sintéticos, doll, enfim. Se a gente achar alguma coisa, a gente acha algo no plástico, sabe? Numa telinha, mas bem raro e mega caro, porque a cidade não tem. Pra vocês terem uma ideia, nenhum cursor, né? Pra quem não sabe, cursor é o puxadorzinho do zíper. Nem o cursor colorido, do mais simples. Ah, eu queria um rosa, um verde, nem zíper por metro. Tipo, é branco e preto, né? Ai, que legal, na Bahia.
Seja, nossa, tô muito feliz, tá longe, hein? Aqui também a gente não tem. E aí a gente vai buscando na internet e eu fui pesquisando muito. Então, assim, quando eu tinha oportunidade, aqui a gente tem São Paulo mais próximo. Então, assim, da minha cidade até São Paulo são 3 horas e um pouquinho. Então, quando eu tive a oportunidade de ir até São Paulo e conhecer os materiais de perto, eu acabei fazendo, né? A gente tem a Mega Artesanal em São Paulo, que quem já foi levanta a mão e conta que é o universo que a gente tem lá. Então, é muito bom porque a gente conhece muita coisa. Mas já paguei muito caro em material, né? Já comprei coisas que eu falava, gente, que absurdo o preço que eu paguei. E aos poucos a gente vai melhorando isso. Mas aqui em Caraguá é a mesma coisa. Então, quando eu iniciei, eu tinha que tentar me programar de uma forma, né? Até porque mesmo que, de repente, aqui para Caraguá o frete não seja tão alto, apesar de que o silicone é um material pesado, então ele tem essa questão, eu tinha que me policiar, porque se alguém me encomendasse alguma coisa, eu não ia conseguir, tipo, em uma semana, né? E ela ia demorar para chegar e tudo mais. Então tem toda essa questão que eu também passo por aqui, né? E aí, com o tempo e com a nossa prática, a gente vai se aperfeiçoando, né? Percebendo o que a gente vai fazer, a saída que a gente tem. Então, esse planejamento é importante, né? E as próprias clientes da gente vão dando esse feedback do que a gente pode melhorar e focar também, né? Tá bom, meninas? Hoje, contei um pouquinho da minha história pra vocês conhecerem, né? Tem muitas meninas novas aqui. Espero que vocês fiquem muito tempo com a gente tá aqui pra ajudar. Na live passada eu usei a minha máquina doméstica pra vocês conhecerem e ver que a gente pode fazer tudo na doméstica também, de acordo com as adaptações, trocar linha, o pezinho calcador, trocar agulha, né? Uma agulha mais calibrosa, uma agulha 18, um pezinho de teflon, porque a gente vai costurando silicone, plástico, material sintético dá uma agarradinha, então isso ajuda muito. A linha de poliamida 60, que é a linha que a gente utiliza no sintético, nunca utilizar na bobina da máquina doméstica. Oi, Celinha, hoje eu tô aqui com a minha amiga, com a minha outra amiga. Hoje a gente trocou pra elas não ficarem com ciúmes. E aí hoje eu vou costurar na industrial. Aqui, na verdade, eu fiz ao contrário, né? O que as pessoas têm dificuldade na doméstica, a gente fez na live passada, que foi o silicone. E hoje, que é essa sarja, que é mega fininho, super tranquilo de costurar, eu vou fazer na industrial pra vocês verem que é possível sim. Então, o mais difícil eu fiz na doméstica, tá? Vamos conversar também depois sobre estruturador, tem uma infinidade, né? E a gente fica perdido. Eu tinha muita sensação que parecia que eu tinha que ter aquela cor de material, aquela cola. E não é assim, meninas. Tem muitas adaptações que a gente pode fazer, muitas coisas que a gente pode utilizar, que a gente não precisa ficar preso necessariamente com um determinado material. Tem muitas coisas pra gente utilizar aqui no nosso caminho, tá bom? E aí, vamos fazer essa necessaire. O que eu fiz, meninas? Aqui, como eu comentei, é uma sarja impermeável. Então, por exemplo, a gente que mora na praia, é algo que pode colocar em áreas molhadas, que ela não vai, é um tecido que ele não absorve. E eu cortei um espelho 35 por 45. É um padrão pra gente fazer uma necessaire num tamanho bem legal. Uma necessaire box desse tamanho fica grande. Aqui a gente vai fazer uma necessaire triangular, mega rápida e fácil de fazer. Então eu só vou usar a sarja para vocês conhecerem, que é linda, e fora que as estampas são maravilhosas. Vou utilizar o bagum, porque o forro, ela não tem forro, sabe? Então fica feio, a gente vai dar um acabamento para ela ficar mais bonita. O silicone, por exemplo, é um material que eu não utilizo forro, porque ele já é impermeável dos dois lados e a gente pode dispensar o forro nele. Alguns materiais a gente consegue, outros eu já vi várias necessaires e tudo mais sendo feitas sem forro, mas não fica tão bonito o acabamento. Então eu acho legal a gente colocar um forrinho. Mas se não tiver, pra gente treinar e pensar em uma peça é legal, tá bom? Mas vou colocar aqui o forrinho que é o bagum. O que é o bagum? É o mesmo material que é utilizado nas bolsas maternidades. Então, ele é excelente
Tomar uma aguinha, né? Porque eu falo demais. Ele é excelente pra deixar a peça impermeável. E ele ainda vai dar uma estruturadinha. Ele é super fácil. O Bagum é um material que a gente pode passar esponjinha. Sabe igual a mala de maternidade? Por dentro ele é o Bagum. Ele é 100% impermeável. Você pode esfregar, passar uma buchinha nele, que ele é ótimo, tá bom? Então, é uma ótima dica. É um material que tem um custo super baixo. Então, a gente consegue comprar o metro do Bagum com um valor muito legal e utilizar para muitas peças, tá bom? E aí, a gente vai usar o zíper, né? Aqui eu acabei já destacando. Eu utilizo o zíper por metro. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Aqui na nossa peça, deixa eu colocar aqui em cima. O zíper, ele sempre vai ser um pouquinho maior. Eu deixo sobrando uns 5 centímetros para cada lado. Que é para facilitar na hora da gente passar o cursor, tá bom? Aí, o que a gente vai usar? O cursor, que eu já tinha mostrado pra vocês, pode ser um mais simples. Eu peguei esse mais incrementadinho. E a nossa etiquetinha, que é muito legal, a partir do momento que a gente cria uma marca, trazer uma identidade pra elas, tá bom? Para as pessoas visualizarem e verem que aquilo é de vocês. Gente, eu vou tomando água, porque eu começo a falar demais. E aí, eu quero ficar tossindo igual uma doida. Enquanto eu bebo água, vai me contando aqui a dificuldade de vocês. Quem vai costurar junto comigo? Que dá pra gente fazer juntinho, porque ela é muito fácil. Tá bom? Então, a etiquetinha é bem legal. Ah, mas por exemplo, vou mostrar uma outra opção de etiqueta que tem um custo bem baixo e que a gente consegue iniciar, que são essas etiquetinhas de cetim de bandeirinha, que a gente dobra e coloca na peça. Elas têm um custo bem menor, né, que a etiqueta de sintético. Então, para quem tá iniciando e quiser testar, gente, é ótimo. Por exemplo, quando eu comecei com as máscaras, eu queria que as pessoas entendessem que quem fazia máscara era a Camila. E meu nome já é enfeitado assim por natureza, sabe, gente? Não é uma coisa que eu criei. Então, junto com como a máscara é um item pequeno, né? E aí essa questão da etiqueta ainda incomodava. E a gente também tava se acostumando, né, com tudo isso da pandemia. Então, nas máscaras ia um cartãozinho que tinha meu nome. Tinha um bilhete, né, uma frase de motivação, porque a gente estava passando por uma pandemia, ninguém sabia o que ia ser e tudo mais. Então, tudo isso agrega valor à peça de vocês. Então, é uma coisa para se pensar. E eu imprimia, eu não tinha impressora, mas eu imprimia com uma amiga. Então, eu imprimia tipo uma folha, quadradinhos pequenininhos. Mas as pessoas ficavam em choque quando elas pegavam o saquinho da máscara e tinha uma mensagem. Então, às vezes, é uma coisa bem simples que a gente pode fazer, de colocar uma embalagem sem ter muito gasto, porque tudo isso é gasto para nossa peça. Mas é um mimozinho, sabe? Uma atenção que a gente tem num lacinho, numa fitinha, alguma coisa assim, que é muito legal e isso valoriza a peça de vocês. E ainda cria essa identidade, né? Ah, então quem fez foi a Camila, quem fez foi a Ângela, né? Foi a Amanda. Então, assim, tudo isso valoriza o que vocês estão fazendo. Então, é bem legal, tá? Ter esse olhar e pensar. Aos poucos, a gente vai pensando em coisas mais simples e conforme vai passando, a gente vai fazendo etiqueta de metal, a gente vai investindo em outros materiais, tá bom? Agora, chega de falar e vamos praticar. Então, como eu contei pra vocês, 35 por 45... Vou pegar o meu zíper. O zíper, meninas, ele tem um lado que tem os dentinhos e tem o outro lado que ele é mais liso. Então, o que eu vou fazer? A gente fala que é a frente do zíper, que são os dentinhos, com a frente do material, que é a parte bonita do nosso material. Então, eu vou colocar a beiradinha do zíper na beiradinha do meu material, deixando ali uns 5 centímetros pra fora, porque depois a gente vai precisar. Vou encaixar meu pezinho calcador aqui. Então, tá todo mundo no final do material. O pezinho calcador é esse pezinho da máquina. Então, tá
o zíper, o pezinho e o material todo mundo alinhado. O zíper, ele é todo tortinho assim, certo? Então, na hora de eu costurar, eu dou uma esticadinha nele pra ele vindo e se alinhando. Senão, se eu não dou uma puxadinha, gente, na hora que eu fechar, ele faz umas ondas bem e fica um acabamento bem feio. Eu vou dar o retrocesso. O que é o retrocesso? Esse vai e vem da máquina é onde faz um nozinho. Então, se eu não dou o retrocesso, o meu ponto vai soltar e a bolsa vai abrir, por exemplo. E aí eu vou embora, né? Quando a gente tá iniciando, a gente vai com calma. Vai lá retinho, de ponta a ponta, retrocesso no final. Aqui eu tô trabalhando com uma sarja. Se eu estivesse trabalhando com um sintético, com um silicone, o retrocesso também ele é curtinho. Porque quanto mais a gente faz, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele picota o nosso material. Isso fragiliza. Então, a intenção do retrocesso é os 2 pontinhos pra frente, 2 pontinhos pra trás, pra ele fechar e fazer esse nozinho, tá bom? Então, a gente tem que ter essa atenção. Vou colocar a frente do dentinho do zíper com a frente do material. E vou fazer a mesma coisa. Retrocesso. Eita, peraí que aqui saiu da bobina. Volta lá, falar, olha, minhas máquinas, eu vou falar pra você, eu vou botar elas tudo de castigo, viu? Gente, vai me mandando dúvida aqui que eu vou ajudando vocês. Na semana passada, que a gente fez uma live, pra quem não viu, a dona doméstica ali deu uma enganchada na linha que não ia nem pra frente nem pra trás. Pensa o desespero que eu fiquei. Não sabia mais o que fazer. Até que ela foi soltando, deu uma embolada na linha. Que é bom pra gente ver que isso acontece, né, com todo mundo. No ao vivo, então, a gente fica mais doida ainda, né? A Rebeca já costurava roupas, tô entrando agora pra costura criativa. Vai, se aventura mesmo, porque, nossa, é uma infinidade de possibilidades. É necessário de tudo quanto é tamanho, é bolsinha, é bolsona, é a bolsa de praia. Nossa, é muitas possibilidades. O que eu vou fazer? Eu pego um pedacinho de dupla face, coloco atrás da minha etiquetinha, que ajuda a estabilizar, tá? Eu vou dobrar aqui só pra ter uma ideinha do meio. Dou uma vincadinha no tecido. E vou pegar a minha régua. E aí eu coloco a régua aqui, não sei se dá pra vocês verem. Vou colocar uns 6 centímetros abaixo. Peraí que agora eu perdi meu vinco. Vou fazer de novo. Aqui. Nós temos um curso, sim, Rebeca, que a gente vai estar... A gente tá em processo de gravação. Um curso para iniciar do zero, para aprender todos os passo a passos, entender da máquina, entender da venda, do nicho. Fornecedores, porque a gente fica muito perdido nessa questão. E aí a gente vai estar divulgando ele, tá bom? Então vocês fiquem aqui com a gente, que a gente vai estar comentando sobre o curso, sim, tá? A nossa intenção é de ajudar e que a gente tenha muitas pessoas lucrando e trazendo a costura como uma renda extra, uma renda principal, porque ela é muito lucrativa. Olha lá. Tá começando na costura criativa. Eu contei aqui, Roberta, esse tecido é a sarja impermeável. A sarja, ela é molinha assim, mas, por exemplo, a gente pode usar ela para fazer bolsa, mochila. Elas são lindas, elas têm muitas estampas, né, super bonitas, alegres. É que aqui eu não tenho, mas eu vou depois mostrar para vocês. Tem bolsas super estruturadas que eu faço, estruturo com o EVA, 4mm, 2mm. Mas eu vou mostrar isso com calma pra vocês. E ela é linda. E fora que ela tem essa questão de ser impermeável. Aí, meninas, colei aqui a etiquetinha com a dupla face pra estabilizar. Coloco o meu calcador. Sempre eu ponho o calcador na beiradinha do material. E vou bem devagarzinho. Dou um retrocesso.
Por que a gente vai devagar? Vai com calma pra não extravasar, pra essa costura não passar correndo da etiquetinha, porque não fica tão bonito, tá bom? Fica um acabamento feio, então a gente vai devagar. Aí, fiz tudo isso aqui, vou fazer a mesma coisa com o meu forro. O bagum, ele tem o lado que tá bonito e o lado que tem aqui as ranhurinhas dele, né? Então, o que eu vou fazer? Colocar a frente com a frente do material e vou fazer a mesma coisa. Repete a frente com a frente e aí eu faço a costurinha, a beiradinha do material com a beiradinha do calcador, vou devagar, faço o retrocesso e faço a mesma coisa do outro lado. Assim, a gente já vai ter colocado o forro, o zíper na peça e já colocamos a etiqueta. O que eu vou fazer agora? Tudo isso, meninas, eu tô costurando com ponto 3,5, né? Eu sei que as máquinas variam um pouco, mas agora, pra eu rebater, eu vou colocar no ponto... A minha vai no ponto 5. Tem algumas que é 4,5, 4. Eu coloco no ponto máximo da minha máquina. Desvirei. Ah, obrigada, Celinha. A Celinha tá... Desde o início, a Celinha ficava pedindo, trocando figurinha com ela o tempo todo. Obrigado, viu, Celinha? Celinha tava com a gente também semana passada, viu meu sufoco com a máquina lá entalada com a Kaline. E essas coisas, meninas, são muito boas de acontecer pra vocês verem que tudo tem um jeito, né? Então, a gente, se acontece algum problema nesse sentido, porque é uma máquina, a gente vai com calma, vai com paciência, troca uma linha, passa a linha de novo, troca uma agulha. E tudo se resolve, são coisas que acontecem com todas as pessoas, tá bom? Isso, aqui nessa máquina é só o pezinho calcador que é teflon. Todo o resto da máquina é dela, né? Todo o resto é metal. Agora eu vou fazer o rebatido, então eu faço o nosso retrocesso. O que eu faço aqui? Eu vou puxando essa minha mão, ela vem por baixo e eu vou dobrando aqui, empurrando o forro para baixo. O rebatido, meninas, é a costura aparente da peça e faz com que o meu forro não fique lá pra cima, porque senão na hora que eu for passar o meu cursor, né, fechar o meu zíper, o meu material vai ficar enganchando. Então, ó, aqui ela tá lá em cima, então o que eu faço? Isso aqui, ó, empurro ele pra baixo e o da frente automaticamente acaba subindo. E aí fica aquela costura bonita. O zíper, ele tem um limite da nossa costura, para justamente na hora que passar o carrinho, ele ter espaço e não ficar enganchando, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. E aí, pronto. Fiz tudo isso, vou cortando as linhas, né? Eu tô trabalhando com uma linha de poliamida 60, é uma linha de nylon. Então, o isqueiro é muito meu amigo, porque a gente vai selando as pontinhas. Eu sempre gosto de ir fazendo e já ir selando pra gente não ficar com o material cheio de ponta, porque depois uma pontinha ou outra vai acabar passando desapercebido e a gente não vai notar que esqueceu, tá bom? O que eu vou fazer agora? Aqui tá a minha etiqueta, eu vou fechar a minha peça. E aí, eu vou alinhar aqui a lateral. Cuidado, né? Pra ela não ficar torta. Então, o que eu vou fazer? Colocar um cantinho com o outro cantinho. As duas pontinhas aqui. Eu gosto muito de utilizar esses pregadorzinhos aqui que a gente compra em papelaria. Esqueci que ele tem um nome específico. Mas a gente compra na papelaria. Vou colocar ele aqui. Vou cortar até aqui a lateral, que eu acabei deixando um excesso do forro. Isso é muito importante, meninas, a forma como a gente faz o corte, um corte certinho para depois não dar problema na peça. Então, coloquei aqui o meu pregadorzinho. O que eu vou fazer? Passar o cursor agora. Então, eu corto um pedacinho de um lado do zíper. Eu tô com a peça já do avesso, tá? Então, eu tiro um pedacinho
dos dentinhos do zíper. Pego o meu carrinho e coloco ele assim, ó, isso que eu quero mostrar pra vocês. Deitado, de ponta cabeça. Porque eu já faço ele de ponta cabeça já. Eu acho mais fácil, né? Às vezes tem pessoas que desvira, eu acho mais difícil. Então, ó, eu já puxo, ele já encaixou. A gente sente que o trilhinho entra no lugar. Aí o que eu faço? Tiro o meu clipezinho. E como eu tô trabalhando o zíper por metro, eu preciso fechar esse zíper. Aí eu fecho ele, alinho aqui de novo pra não correr o risco. Eu sempre faço isso de colocar o clipezinho, porque eu acho que não custa, né? Pra ele ficar bem certinho. E passo o zíper de novo. Então eu coloco o zíper aqui, puxo ele um pedacinho. E aí, automaticamente, esse pedaço ali já entra. E ele faz até um craquezinho. Ó, já entrou no lugar. Tiro aqui e vou parar esse zíper no meio da minha peça. No começo a gente acha até esquisito, né? Nossa, mas por que fica aqui no meio? Porque a gente precisa fechar. E depois, na hora que a gente vai e volta com o zíper, ele entra no lugar. Então é uma coisa até interessante, né? Porque eu nunca imaginava que o zíper era dessa forma. Aí o que eu vou fazer? Eles estão bem alinhadinhos aqui. Vou passar uma costura de ponta a ponta, fechando. A gente já tá, só que aí o que eu faço? Alinho aqui em cima, meninas, pra não correr o risco da ponta ficar torta, tá bom? Se quiser pode pôr o clips ou pode dar uma olhadinha aqui, alinhar e segurar. Pra não correr o risco, né, da gente, às vezes, quando a gente tá iniciando, a gente acaba fazendo um pouquinho mais de força, alguma coisa assim, e acaba escorregando o material. Volto pro ponto 3,5, porque eu tô fazendo um fechamento. E faço o retrocesso e vou embora. Passo por cima do zíper com calma, tá? Cuidado com essa parte. O que eu vou fazer? Cortar esse excesso de zíper, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui, porque o meu material tava um pouquinho maior. Já arrumei. E vou selar essa pontinha do zíper. Por quê? Porque o zíper é um material no nylon. E ele vai desfiar se eu não selar. Faço a mesma coisa do outro lado. Alinho lá em cima e puxo, pra ele ficar bem certinho. Vou fechar de ponta a ponta, ó. Faço o retrocesso. Já seguro aqui pra não correr o risco dele sair do lugar. E vamos embora. Meninas, vão me contando aqui o que vocês estão achando, as dúvidas que vocês têm. Pode ir me mandando que eu vou ficando de olho aqui pra poder ajudar vocês a responder, tá bom? Já selo aqui o zíper do outro lado, aproveito e selo as pontinhas. E aí, o que eu vou fazer? A caixinha de leite. O que é a caixinha de leite? É o quadradinho que vai dar profundidade à sua peça. Então, é uma regra super básica. Caixinha de 2, profundidade de 4. Caixinha de 5, profundidade de 10. Caixinha de 6, profundidade de 12. Então, sempre é o dobro do tamanho da sua caixinha, tá bom? E isso é legal com o tempo pra gente perceber que isso vai influenciar no tamanho do meu espelho. Porque eu tenho que pensar que quando eu faço a caixinha de 5, eu perco 5 centímetros no tamanho da minha peça. Então, isso é uma questão bem legal também pra gente pensar a longo prazo, quando vocês criarem o tamanho e o modelo de vocês. Ai, fico muito feliz, Rebeca. Tô muito contente de vocês estarem aqui com a gente, viu? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma caixinha de 4 centímetros. Então, eu vou fazer 4 por 4, que é o quadradinho aqui que tá de dentro. Minha régua tá só o pó da rabiola, gente, mas ela é muito legal. São poucas coisas, assim, que a gente precisa ter, sabe? Essa régua é uma coisa que é muito boa. Então, eu indico da gente ter uma régua desse tamanho. Não precisa ter a régua gigantona, tá? Essa régua é algo bem legal. Aí, o que eu vou fazer? Fiz o quadradinho, ó, 4 por 4. E o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse quadradinho. O que eu tenho que tomar atenção, meninas? Que eu não extravase, que eu não passe da onde eu fiz o desenho do meu quadradinho, tá bom? Então, eu vou cortando, já tá doidinha. Vou cortando com calma, pra eu não passar direto, tá bom? A mesma coisa eu faço do outro lado. A gente já tá terminando
terminando. Então, aproveitem aí, vai escrevendo aqui pra gente as dúvidas que vocês têm. E quem costura, quem tem máquina, quem tá com a máquina parada aí, tem muita dificuldade em acertar a caixinha de leite. Ó, a caixinha de leite, Roberta, é uma coisa, eu falo que é muito matemática, né? Então, a gente tem que... Quais os cuidados que é legal a gente pensar? Na hora de eu cortar, desenhar minha caixinha, tá bem alinhadinho com o material. E não extravasar a pontinha na hora que eu vou cortar, tá bom? Então, essa é uma das dicas pra gente conseguir acertar a caixinha. Então, ele tem que ficar um quadradinho bem certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um viés e já vou fechar. E aí, minha peça tá terminada. Tá bom? O que é viés? O que é viés? Ah, Márcia tem dificuldade com o cursor. Márcia, o cursor, tenta fazer desse jeito de cortar um pedacinho e alinhar. Eu falo que o cursor, a gente, quando eu ensino as meninas aqui, que o cursor, a gente é aquele que a gente pega um pedaço de zíper, vai pra frente da TV e vai assistindo televisão tentando passar. Porque a hora que você pega o jeito, o carrinho ele se encaixa juntinho como um trilho. Então, vai treinando, corta um pedacinho dele e aí já alinha. Se ele ficar um pouquinho torto, aí já para, porque aí a sua peça vai entortar junto com ele, tá bom? Eu falo e brinco no começo que eu tinha técnica do sovaco, porque eu colocava a necessaire aqui e agora eu fiz diferente, né? Porque eu tô tentando ser fina, né, gente? Porque eu estou não ao vivo. Mas eu fazia isso, porque eu ficava com as mãos livres, as duas livres. Porque eu sei, segurar, puxar, cortar, é difícil, né? Mas pra gente tá começando. Então eu cortava, ensinei meu marido a pôr cursor. Eu falo, Rodrigo, se você aprendeu, todo mundo vai aprender com a minha técnica do sovaco. E aí ele aprendeu mesmo, tá? E aí eu fazia dessa forma porque eu ficava com as mãos livres. Tenta, se você conseguir com a minha técnica, você me conta depois, hein? Você me manda inbox lá, um depoimento que a minha técnica deu certo pra você. Porque a gente sente um pouco mais de segurança, né? Porque fica com o braço livre e segura debaixo do braço. Faz, mas você tem que me contar se vai dar certo, tá bom? Ou senão você me chama, eu gravo um vídeo só pra você, que vai dar certo. Porque eu sei que a gente fica, né, falando, meu, como é que todo mundo coloca esse diacho desse cursor que eu não consigo? Tem como, né? Bom, eu uso o viés de Boneon. Pra quem não conhece, é a melhor maravilha do mundo, porque ele tem um vinco nele mesmo. Então, o que ele faz? Ele abraça a peça e já era, passou uma vez só, tá? Não tem aquele drama de passa uma vez, dobra e passa a costura do outro lado. Aí quando você vê um lado foi, o outro não foi, lá, tá bom? Então ele é muito legal. Quando vocês forem procurar, procura por viés de Boneon, tá? Não tem um custo alto, ele é bem acessível, então não é uma coisa mirabolante. O que eu vou fazer? Aqui no final da minha caixinha, eu nem preciso fazer barrinha no viés. Eu só encaixo ele aqui, porque depois eu vou fechar a caixinha e passar o viés, então não tem necessidade, tá bom? Então, eu coloco lá no cantinho, tudo eu uso um pezinho de máquina. E vou embora com o pezinho. E aqui, ó, ele mesmo já se abraça, ele abraça certinho, gente. Eu só dou uma leve puxadinha, que ele tem um pouquinho de elasticidade. Quando eu tô faltando uns 2 dedinhos pra eu terminar minha peça, eu corto. E aí eu faço como se fosse um sanduichinho, ó. Eu dobro e escondo ele pra dentro. Depois eu vou mostrar esse sanduichinho aqui de perto pra vocês, que eu sei que a câmera tá longe e vai ficar difícil de ver. E aí, passo aqui e faço o retrocesso devagar, porque aqui a gente já tem um zíper fechado, material, forro, independente de ser uma máquina doméstica, toda vez que a gente passa em cima do zíper, a gente vai com calma, tá bom? Ó, esse lado eu vou mostrar pra vocês como que eu fechei, só pra vocês entenderem. Mas aqui não tem necessidade, tá? Porque essa parte eu só coloco, né, o viés, porque depois eu vou fechar a caixinha de leite. Mas pra vocês entenderem o que eu faço aqui nesse acabamento, porque a câmera ficou um pouco longe, quando chega no final eu faço isso, ó. Eu dobro e... Peraí, que tá difícil aqui com 2 mãos, é necessário. E fecho. Aí eu ajeito, claro, né, pra ele ficar bem. E ele fica assim, ó, um sanduichinho, ó.
Tá vendo que ele fica dobradinho e todo mundo pra dentro e nada fica aparecendo. Então, é isso que eu faço no final. Vou cortar um pedaço, né, que o final fica, aí eu ponho ele pra dentro e dobro pra cá. Peraí. E aí passo a costura, tá bom? É isso que eu vou fazer nessa ponta daqui. Aqui, nessa, pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo uma nécessaire triangular. Aqui não tem necessidade, porque depois a gente vai fechar, tá bom? A gente tá fazendo uma nécessaire triangular, meninas. Uma nécessaire super fácil. Tanto que a gente tá tagarelando aqui faz um tempão. E eu já tô terminando. É uma nécessaire que vocês podem fazer com vários materiais. Aqui eu tô usando a sarja impermeável, mas eu poderia estar fazendo com sintético, com jeans, com tecido, com outro tipo de tecido, né? Poderia estar fazendo com a capa da almofada. Poderia estar fazendo com o que eu tivesse, tá bom? Então é uma nécessaire super coringa. Todos os materiais dão certo, né? Costura super bem. Aqui, hoje eu tô usando a industrial. Poderia estar usando a máquina doméstica, que daria super certo, tá bom? Ah, bem sim, Alexandra. Falei certo? Falei Alexandra aqui. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Aí, o que eu faço agora, gente? Vou abrir a caixinha, ó. Deixa eu fazer de novo, que eu fiz meio que no automático. Ó, a caixinha tá aqui. O que eu faço? Seguro nas duas extremidades e faço isso, ó. Ela se encaixa, olha lá. Encaixa certinho. E aí, o que eu tenho que me atentar? Na hora que eu for colocar na máquina, gente, que às vezes é um dos erros que a gente comete, o pezinho tem que estar lá na beiradinha e eu venho reto. Cuidado em querer fazer algo na diagonal, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu tenho que vir reto, pra tudo ficar alinhadinho. Fiz o meu fechamento, né? Corto alguma pontinha daqui que fique da linha. Ó. Fechei minha caixinha. Eu vou passar o viés aqui, mas vou fechar a outra primeiro, tá bom? Olha só, vou fazer de novo pra vocês verem como ela se encaixa. Por isso que essa parte do corte, meninas, é bem importante, tá? Esse quadradinho aqui. Cortar bem certinho, cuidado pra não extravasar essa pontinha, tá? Aí, o que eu faço aqui? Seguro nos dois ângulos aqui, né, do quadradinho e empurro a pontinha, ó. Ele vira uma boquinha e se encaixa certinho. E aí, na hora que eu vou pra máquina, eu ajeito, coloco o meu pezinho calcador lá na beiradinha e venho reto. Cuidado, às vezes a gente dá uma entortada aqui, tá bom? Nesse fechamento. Então, vem reto. E vambora, deixa eu cortar aqui a pontinha. Agora, o que eu vou fazer? Passar um bias e acabou! E acabou, né? Muito rápido, vai. Me conta aí, pessoal. Ó, o que eu vou fazer aqui? Dobrar a pontinha do meu viés. Aqui é um outro jeito, ó. Tem um jeito que eu mostrei pra vocês. Deixa em pezinho, dobra e dobra pra dentro. Ups. Como se fosse um sanduichinho. É um jeito. Ou um jeito mais simples, né? Porque aqui a gente tem um ângulo, às vezes vai sentir um pouquinho de dificuldade. O jeito mais simples é dobrar a pontinha pra dentro, porque o viés ele desfia. E fechar. Só. Porque esse cantinho, ele vai ficar lá embaixo da peça e fica um acabamento bonito, tão bonito quanto o embrulhadinho, tá bom? Por que a gente embrulha aqui? Porque aqui é uma parte que vai ficar mais aparente, então ela tem um acabamento diferente. Aqui embaixo é uma parte que fica escondida e não aparece. Então a gente pode fazer dessa forma mais simples, tá bom? Que vai dar o mesmo resultado, vai ficar maravilhosa a sua peça. Mas, gente, pra quem não me conhece, está me conhecendo agora, eu sou uma pessoa que amo conversar, amo falar e amo dividir o que eu sei, tá? Porque eu sei que quando a gente começa, né, eu comecei do nada, do zero, liro, igual eu falei no começo, não sabia costurar, não sabia pegar numa agulha, né, eu brinco e falo que se eu soubesse costurar antes, nossa, eu fui bailarina quando eu era adolescente,
Fui professora de balé também, e eu falo, gente, se eu soubesse fazer essas coisas na época que eu dava aula de balé, minhas alunas, nossa, iam ser as mais emperequitadas do planeta. Mas eu tinha dificuldade até de costurar a minha fita na sapatilha, era muito feia a fita que eu colocava, porque, pra quem não sabe, no balé é a gente, é a bailarina que coloca a sua fita, e aí, nossa, era horroroso, horroroso, horroroso. Então, eu digo que a costura é a gente persistir. Então, tem muita coisa que a gente tá aqui pra ajudar, pra encorajar, porque eu sei que em alguns momentos a gente dá uma... Ai, não gostei, não ficou tão legal. Então, a gente tá aqui pra encorajar vocês, sim, a encarar esse desafio da costura criativa, porque é muito... Além de ser muito vendável, lucrativo, é muito prazeroso, é muito gostoso de estar aqui, tá? A Rê acabou de entrar. Oi, Rê. Oi, Marquinhos. Ó, temos uns meninos perdidos aqui que brincam. Um amigo meu brincou e falou, você só fala oi, meninas, e eu sempre te acompanho. Vou ter que dar oi pros meninos também. Então, a gente tá aqui pra isso, meninas, pra poder auxiliar, dividir tudo que a gente sabe, né? Porque eu sei que no começo a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Eu falo que, nossa, eu acho que eu dei muita peça porque eu calculava mal o valor. Não é que eu calculava mal, eu não sabia. Então, tudo que a gente puder adiantar e ajudar nesse sentido, né, a vocês chegarem num sucesso muito mais rápido, essa é a nossa intenção, tá bom? Agora, então, meu assistente, Já tá abrindo. meu assistente, eu abri o zíper, eu tenho um assistente de palco, gente, vocês nem sabem aqui. Aqui, abri o zíper da necessaire. E o que a gente vai fazer? Desvirar e a necessaire tá pronta. Então, tudo, essa técnica, meninas, chama costura luva. A gente faz tudo do avesso. E aí, quando a gente termina, a gente fala que vai nascer a peça, né? O que eu faço? Vou puxando... Vou puxando aqui até a pontinha. Quem tá curiosa pra ver o resultado, essa necessaire é muito boa, gente. Cabe tudo. Sabe aquela necessaire que você vai viajar e leva uma coisa só? Não precisa ficar carregando um monte? Então, a ideia, meninas, a gente não precisa ficar inventando muita coisa. As coisas mais simples são as mais vendáveis. Então, não se peguem que, ai meu Deus, mas eu preciso fazer a mala, o porta-viagem, o porta-passaporte, o chaveiro. Claro, vai ser maravilhoso a gente fazer tudo isso um dia. Mas as peças mais simples, né? Eu tenho meninas aqui que já costuram e podem me falar. As peças mais simples são muito vendáveis. Gente, parece muito fácil. É muito fácil, a gente consegue sim. Vai com calma, né? Persistência. Olha só que demais. Quem que não vai querer uma peça dessa? O que a gente usou, gente? Um espelho, zíper, cursor, forro e a etiqueta, que pode ser uma etiqueta muito mais simples. Então, as necessaires, elas são extremamente vendáveis. Se eu mudar o tamanho do espelho, já ela tem outra cara, ela vai ter um ar de escolar. Se eu fizer ela mais baixa e menorzinha aqui, ela já vai ter um ar de estojo. Aqui eu poderia muito bem colocar um cursorzinho. Eu tenho um aqui até. Esses cursores que tem a tirinha, que a gente pode fazer, ou de repente, eu não tenho essas ferragens, a gente pode comprar pronto. Se eu colocasse, é uma peça que a pessoa carrega assim. Tem muita gente que gosta de ir pra praia só com isso, levar o protetor, o chinelo, o celular aqui dentro. Fica maravilhosa. A sarja é uma possibilidade muito legal, tem um valor excelente de custo, né, de material, e a gente faz um monte. A gente muda o tamanho, mudou a proposta da peça, então a nossa ideia é essa, meninas. Então conta aqui pra mim o que vocês acharam. Tô muito feliz com todas que ficaram aqui com a gente até o final, né? A nossa proposta é essa, incentivar, inspirar e que vocês produzam muitas peças. Quem produzir e puder, nos marque pra eu ver o que vocês estão fazendo também. Me mande inbox as dúvidas de vocês, né? Comentem, participem com a gente, porque é essa a nossa intenção, é o nosso objetivo, tá bom? Que a gente possa inspirar e que vocês possam costurar muito.
Tá bom? Manda aqui pra mim os comentários de vocês. Parabéns, obrigado, viu? O que a gente puder, né? Esse feedback de vocês. Olha só, gente. Ah, eu vou mostrar uma coisa muito interessante pra vocês. O tamanho disso. Ó, essa tesoura é grande. E ó, a tesoura fica sambando lá dentro. Então, é uma proposta... Até pra vocês que a medida eu fiz essa daqui grandona, ó, pra vocês terem uma noção, caberia um shampoo, condicionador, desodorante. Eu fiz 35 por 45. Esse foi o tamanho do espelho, um espelho só. De sarja impermeável, o forro utilizei o bagum, porque a ideia é que a pessoa ou ela utilize pra viajar, ou que ela coloque produtos de praia, coisas assim, porque a sarja é impermeável. Tá bom? Então, 35 centímetros por 45. Mas vocês podem fazer da medida que vocês quiserem. Aproveitar as tiras que fica de sobra. Ah, mas a minha tira é estreita, eu vou fazer uma caixinha de 4 centímetros. Pode fazer uma caixinha menor. Faz uma caixinha de 2. A caixinha, meninas, ela vai fazer isso aqui, ó. A profundidade. Então, a gente pode fazer ela menorzinha se a nossa peça for menor, tá bom? Tudo isso vocês vão... A medida dela, não. Vocês vão organizando, tá bom? Então, essa eu fiz 35 por 45 e a caixinha de leite 4 centímetros, tá bom? Aí aqui a gente vai ter uma profundidade de 8, tá bom, meninas? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Comente o nosso conteúdo. Se puderem, já indica para as amigas de vocês. E a semana que vem a gente tá de volta. Então, me manda... tudo que vocês fizerem e marca a gente também para eu poder estar acompanhando. Pergunta pra Ju se ela anotou a medida. Tá bom? Ju, conseguiu? Conseguiu marcar, né? Então, 35 por 45. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me chamar também, que eu vou ajudando. Aqui, Márcia, esse tecido é a sarja impermeável, tá bom? Mas a gente pode usar qualquer tecido. O legal da sarja é que ela é um tecido mais estruturadinho, mas eu poderia usar qualquer outro, tá? Um super beijo, qualquer dúvida pode me mandar inbox que eu tô aqui pra ajudar vocês. Obrigado, viu, meninas?